Graça e paz, irmãos. Deveria ser o protocolo, é o contrário, mas graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos, eu não vou falar sobre Isaías hoje, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos falar do versículo 4 até o versículo 12. Então, irmãos, o título desta mensagem é Um confronto inevitável. E nós vamos ver por que eu coloquei esse título, um confronto um confronto inevitável. Diz assim, Atos capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim, e talvez a tradução aqui seja um pouco diferente, mas tenho certeza que nós vamos entender. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João Marcos ou João como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Algumas versões dizem homem inteligente. Ele chamou a Barnabé e Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimás, que é o mesmo Bar Jesus, o encantador, ou mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Que passagem interessante, boa, bonita, gostosa de falar. Para nós analisarmos o contexto até chegarmos aqui, o que estava acontecendo aqui. Primeiro, todos vocês lembram que o diácono chamado Estevão, ele foi apedrejado, lembra disso? Estevão foi chamado como diácono, Atos dos Apóstolos capítulo 6, depois ele saiu para pregar o evangelho e ele discutia com os líderes e os líderes ficaram bravos e apedrejaram Estevão. Depois do apedrejamento de Estevão, houve uma diáspora, ou seja, houve uma expansão. Aquelas pessoas que criam, eles se expandiram por toda a região. Houve uma perseguição, na realidade, aos cristãos, e eles foram dispersos. Só que eles foram dispersos e eles tinham uma única missão. Foi dada a missão para eles o seguinte: vocês só pregam o evangelho a judeus. Vocês não anunciam o evangelho a gentios, só a judeus. Só que aqueles que foram dispersos, eles anunciaram o evangelho tanto a judeu quanto a gentil. E eles chegaram nessa ilha aqui de Chipre, eles anunciaram o evangelho ali, e eles chegaram na cidade de Antioquia da Síria. Porque nós temos duas Antioquias, nós temos Antioquia da Psídia e nós temos Antioquia da Síria. Eles chegaram na Antioquia da Síria, uma cidade grega, e ali eles anunciaram o evangelho. Muitos creram no evangelho, muitos gregos, muitos gentios. E aqui é interessante nós deixarmos bem claro que todos nós, hoje, brasileiros, nós somos gentios. E graças a Deus que o evangelho alcançou os gentios, porque senão nós estaríamos perdidos também. Mas o evangelho chegou na cidade de Antioquia da Síria, e ali houve as pessoas que creram no evangelho, naquele evangelho que estava sendo pregado ali por aqueles irmãos que haviam sido perseguidos lá em Jerusalém. Muito bem,
quando a igreja em Jerusalém, que era a base do cristianismo, ficou sabendo que aqueles irmãos em Antioquia haviam crido no evangelho, eles mandaram para lá um representante, que é justamente Barnabé. Barnabé foi lá na Antioquia da Síria para saber o que é que estava acontecendo. E quando ele chegou na Antioquia da Síria, ele percebeu que os irmãos verdadeiramente tinham crido no evangelho. Então o que Barnabé fez? Ele foi até Tarso. Quem que é de Tarso? Paulo de Tarso. Porque Paulo, depois que creu no evangelho, ele foi para Jerusalém e voltou para Tarso. Aí Barnabé foi até Tarso, chamou Paulo e levou Paulo para Antioquia. E ali em Antioquia, Paulo, Barnabé e outros irmãos ficaram por 1 ano pregando o evangelho ali na igreja em Antioquia. E se você olhar aí no capítulo 13, versículo 1, você vai ver que aquela igreja ela era recheada de irmãos. Ali tinha mestres, tinha doutores, ali tinha pessoas que pregavam o evangelho. E entre estas pessoas haviam Paulo e Barnabé. E o Espírito Santo, ele separa Paulo e Barnabé para missões, para o evangelho, para o trabalho que o Espírito Santo queria fazer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, irmãos, começam a primeira viagem missionária de Paulo. Ali que iniciam as viagens missionárias. Algumas pessoas dizem que Paulo fez 3 viagens missionárias, outras pessoas dizem que foram 4 viagens missionárias. Mas ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, começa a viagem missionária de Paulo. E ali o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. E aí vem uma pergunta: por que Paulo e Barnabé? A resposta é: porque ele quis. Por que ele não separou os outros 3, 4? Porque ele separou Paulo e Barnabé. Então não dá para questionar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a missão que ele tinha para eles. E a igreja enviou esses missionários, sem considerar que, sem fazer nenhum questionamento. Não houve ali: peraí, Espírito Santo, você vai tirar 2/3 aqui dos nossos mestres. O Espírito Santo, dá para esperar o ano que vem, entendeu? Vamos fazer um ofício aqui de 4 vias. Não, o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho. E imediatamente a igreja separou e os enviou. Se você ler aí o versículo 3, antes de entrar, diz assim: então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Ou seja, irmãos, jejuns era uma prática da igreja do primeiro século ali. Nessas igrejas, o jejum era uma prática. Porém, não é um jejum como nós percebemos hoje. Não é um jejum de troca. Eu vou jejuar para que o Senhor me dê isso, para que o Senhor me dê aquilo. Eu vou jejuar para conseguir isso, eu vou jejuar para conseguir. Não é esse tipo de jejum que era a prática da igreja. Era um jejum de adoração. Era um jejum de louvor. Era um jejum de estar na presença do Senhor. Esse era o jejum prático que havia na igreja. Por isso que ele diz aqui: e eles jejuaram, oraram e impuseram as mãos e os despediram. Também, quando a Bíblia diz aqui que eles impuseram as mãos, o que significa impor as mãos nesse contexto? Significa que o Espírito Santo havia separado os dois para uma missão e a certificação oficial deste chamado. Ou seja, não foi o contrário, não foi eles impuseram as mãos e depois o Espírito separou. Não, o Espírito Santo separou, eles impuseram as mãos, oraram e despediram eles. Então aqui é uma questão de hierarquia. Quem que chamou? O Espírito Santo. Não é que ele separou, ele determinou. Separa esses dois para a missão que eu quero. A igreja simplesmente os abençoou e mandou eles para a missão que o Espírito Santo já tinha separado. E aqui é interessante que nós percebemos que houve uma mudança radical na igreja, porque foram tirados, como eu disse, 2/3 dos seus líderes. Mas nem por conta disso houve nenhum resmungo, houve nenhuma contestação, não houve nada por parte da igreja, muito pelo contrário, a igreja
só recebeu a ordem do Espírito Santo e mandou. E aceitou e designou aqueles 2 irmãos para a missão que eles tinham recebido do Espírito Santo. E sem demora, eles arrumaram as suas malas e navegaram para a cidade, para a ilha de Creta. Então, no versículo 13, 4 e 5 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João Marcos como auxiliar. O que nós aprendemos com isso? Primeiro, quando eles chegaram ali naquela ilha que eles foram pregar o evangelho, ali já haviam judeus. E é interessante que onde que Paulo foi quando ele chegou? Ele foi numa sinagoga judaica. Ou seja, ele, como de costume, toda a cidade que Paulo chegava, ele procurava o quê? As sinagogas para pregar o evangelho. E aqui nessa local não foi diferente. Ele chegou e ele foi procurar a sinagoga para pregar o evangelho. Já haviam ali judeus, já haviam sinagogas. Então já havia uma reunião, certas reuniões formais ali, mas nada perto do evangelho. Possivelmente judeus pregando ali, falando sobre a lei. O que era a Seleucia? Seleucia era um porto. Era um porto da cidade de Antioquia, que ficava a aproximadamente 25 quilômetros de distância daquela cidade. E Chipre, para onde Paulo foi, era uma ilha, próxima da costa, 200 quilômetros, onde ela era habitada, a maioria por gregos, mas também havia judeu. E aqui tem um detalhe interessante. Barnabé, que é um daqueles missionários, ele era de Chipre. Se você olhar um pouquinho para trás, acho que se eu não estiver equivocado, Atos capítulo 4, fala que Barnabé, ele era natural de Chipre. Então, olha, a coincidência, não existe coincidência. O Senhor chama Barnabé, que está lá na Antioquia, estava em Jerusalém, desce para Antioquia e manda como missões na terra dele, em Chipre. Aí nós podemos pensar o seguinte: poxa, mas então as coisas ficaram fáceis para Barnabé. De jeito nenhum. Não pelo fato dele ser de Chipre, mostra que ele teve alguma moleza na pregação do evangelho. Muito pelo contrário. Ele enfrentou muitas dificuldades. E isso mostra uma aplicação que nós podemos fazer desde já, é que não é fácil pregar o evangelho entre os nossos. Ou é? Não é fácil pregar o evangelho para aqueles da nossa família que ainda não crê. Não é fácil pregar o evangelho para os nossos amigos que ainda não crê. Não é fácil pregar o evangelho para os nossos pais, por exemplo, no meu caso, irmãos, mãe que ainda não crê. O Marco tem falado aqui sobre a família dele. Todos nós que temos familiares que ainda não crê no evangelho, não é fácil falar do evangelho para eles. E da mesma forma, não foi fácil para Barnabé falar do evangelho para os seus, porque ele era natural daquela ilha de Chipre. Então, irmãos, pregar o evangelho, por que eu estou falando da dificuldade e da facilidade? Porque a conversão de qualquer pessoa, ou eu, ou você, não passa longe do meu convencimento. A conversão verdadeira de uma pessoa a Cristo Jesus, ela está diretamente, eu não vou usar essa palavra, ela está exclusivamente, é essa palavra que eu estava procurando, a cargo do Espírito Santo. Nenhum de nós tem poder suficiente para converter ninguém, seja ele familiar, seja ele vizinho, seja ele uma pessoa distante, seja você que está aqui que ainda não crê em Cristo, seja alguém que está ouvindo pela internet. O meu papel aqui é expor o evangelho, é expor Cristo, é falar da graça, da maravilhosa graça, da misericórdia do Senhor para todos aqueles que eu conheço. Agora, a conversão do seu coração,
a Cristo Jesus, não consigo fazer isso. Só o Espírito Santo faz isso. E se você hoje é um crente em Cristo Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que talvez houve diversas tentativas de alguém falar do Evangelho e você rejeitou todas elas. Mas um dia o Espírito Santo incomodou o seu coração e você diz, puxa, mas o que é isso? O que é isso? Por que eu não entendia isso? Esse dia um testemunho de uma mulher com 93 anos, creu no Evangelho com 93 anos. E ela chorava e dizia assim, por que eu fui demorar tanto tempo para crer em Cristo Jesus? Por que eu não criei com 15? Por que eu não criei com 20? Quanto tempo eu perdi? Eu vim crer no Evangelho na hora da minha morte. Só que os planos do Senhor nunca são frustrados, os caminhos do Senhor estão além dos nossos caminhos. O Senhor converteu aquela mulher com 93 anos, mas Ele converteu você um pouco mais novo, E por que Ele converteu um pouco mais novo? Para você anunciar Cristo Jesus a todos aqueles que ainda não creem. Para você adorá-lo, para você glorificar, para você ter uma vida diante dele, uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de leitura, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Como nós ouvimos aqui hoje de manhã o Alexandre pregando, ou seja, é quase um imperativo, nós que já fomos salvos desse mundo, nós que já fomos resgatados deste mundo perverso, o que nos leva de volta? Nada. O que nos impede, o que nos motiva a não pregar? Nada, muito pelo contrário. A nossa motivação é só pregar o Evangelho. No capítulo 13, versículo 5, diz assim, chegados a Salamina, anunciaram a palavra na sinagoga judaica e tinham também João como auxiliar. Só uma curiosidade aqui, um detalhe que não vai desconverter ninguém, é que o João citado aqui é João Marcos, é justamente o escritor do Evangelho de Marcos. Esse João Marcos aqui, ele era primo de Barnabé, e ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, mas daqui ele já voltou. Ele não aguentou muito o negócio, que não devia ser fácil ser missionário. Então aqui ele já pipocou e ele já voltou para a cidade de origem dele. Mas esse João Marcos aqui, ele é primo de Barnabé e é o escritor do Evangelho de Marcos. No final acho que está em 2 Timóteo, no final que Paulo fala assim, manda vir João Marcos, é isso? 2 Timóteo, manda vir João Marcos, que ele será muito útil para mim. Então é um rapaz que era um jovem ainda e ele seguiu esses dois aqui na viagem missionária. Ou seja, irmãos, naquela época não havia WhatsApp, não havia nada que pudesse tornar a comunicação rápida como nós temos hoje. Então o que mais tinha de mais rápido naquela época eram as cartas. Mas isso daí que é interessante, mesmo não tendo uma forma de comunicação rápida, eles não deixaram de anunciar o Evangelho. Olha que interessante, eles não ficaram parados, esperando as pessoas vir para ouvir o Evangelho, pelo contrário, eles percorreram a ilha toda, anunciando a palavra. E isso aqui, irmãos, para mim, foi um tapa, foi uma exortação, porque muitas vezes a minha oração é, Senhor, traga alguém para eu pregar o Evangelho. Você já orou assim também? Senhor, coloque alguém aqui na minha frente, com muita disposição de ouvir o Evangelho. Sabe, Senhor, coloca aquele que a hora que eu começar a falar, ele crê. Sabe, essa é a minha oração e é a sua oração. Senhor, traga alguém para ouvir. Que tal a gente começar a orar diferente? Senhor, manda-me. Envia-me para pregar. Senhor, leva-me para pregar. Não que Ele não possa trazer alguém para ouvir, mas você percebe que nós ficamos muitas vezes na zona de conforto. Traga, Senhor, para cá, mas traga alguém já predisposto a crer mesmo, sabe, Senhor? Porque eu não quero ter muito trabalho na pregação do Evangelho, mas talvez seja, Senhor, me leve a pregar o Evangelho em lugares
distantes. Porque, irmãos, aqui também é uma notinha de rodapé que não vai levar ninguém para o inferno. É o seguinte, a gente percebe o seguinte, que principalmente quem tem filhos é o seguinte: Senhor, levanta missionários para o mundo todo, menos os meus filhos. Não é verdade? E o capítulo 13, versículo 6 diz assim: tendo atravessado, olha aqui o que eu estou falando, toda a ilha até Pafos, encontrara certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. E aqui é o tema da minha mensagem, o título da minha mensagem: um confronto inevitável. Ou seja, Paulo se depara com esse cidadão, e ele relaciona aqui, judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Então, era um cidadão, eu vou colocar aqui, era um assessor do governador da ilha, o procônsul Sérgio, que era esse cidadão aqui, esse mágico, ele era um assessor desse procônsul chamado Sérgio Paulo, que Lucas faz questão de escrever dizendo que ele era um homem sensato, que ele era um homem prudente. Numa outra tradução diz que ele era um homem inteligente. Enfim, ele era uma pessoa, ele não era uma pessoa que não sabia das coisas, ele era uma pessoa que tinha um ouvido sensível. E a Bíblia diz que ele ouviu Barnabé e Paulo falar do Evangelho. Talvez ele não tivesse ouvindo diretamente, mas alguém falou para ele de Barnabé e Paulo, que estava anunciando o Evangelho, tivesse chegado até o seu conhecimento. Por que eu falo isso? Que talvez ele não tivesse ouvido de forma direta, porque o versículo 7 do capítulo 13 diz assim: e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, esse mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus, já é, irmãos, obra do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, ninguém mostra desejo de ouvir a palavra de Deus. Muito pelo contrário, se não for a ação do Espírito Santo, o homem só vai confrontar a Deus, só vai afrontar a Deus, só vai andar pelos caminhos errados. Segundo a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque estas lhes são reveladas espiritualmente. Ou seja, um homem sem o Evangelho, homem, mulher, sem o Evangelho, sem Cristo, sem o Espírito Santo atuando, ele não entende as coisas do Espírito, mesmo sendo inteligente. Mesmo sendo inteligente, como diz aqui, porque a inteligência humana, ela não é pré-requisito para a salvação. Não é porque uma pessoa é inteligente, é sábia, ela tem uma posição social elevada, que isso é pré-requisito para a salvação. Não. A salvação está em crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aqui eu também faço abro um parênteses. O Senhor Jesus Cristo, Ele é nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. O que muda isso? Algumas pessoas querem Cristo só como Salvador. Eu quero que o Senhor me salve, mas eu não quero que o Senhor se meta na minha vida. Quando Cristo é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. É o que nós encontramos no livro de Pedro. Nós fomos comprados por preço, por alto preço. Irmãos, ser propriedade de Jesus é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Por isso que Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono das minhas emoções. Ele é o dono das minhas reações. Ele é o dono de tudo que eu faço.
Tudo está diante dele. E isso daqui, eu quero fazer uma observação, que eu não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de que eu ainda sou um pecador, tristemente eu peco, mas eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Se você crê em Cristo, você pode declarar isso com a maior naturalidade, com a maior certeza, porque você também é um pecador salvo pela graça de Deus. Ou seja, esse procônsul, esse governador, ele começou a sentir o desejo de ouvir as palavras, o evangelho ou a palavra de Deus. E aqui é interessante porque o que ele ouvia até agora? Ele ouvia aquelas bobagens que o mágico falava para ele. Ouvia só bobagem. Porque esse mágico, ele era o guru do governador. Ele era a referência espiritual do governador. Porque lembre-se, ele era judeu também. Então ele era a referência espiritual daquele governador. Era ele que falava das coisas espirituais para esse governador. E de repente ele sente o desejo de ouvir da palavra de Deus. Por quê? Porque ele estava ouvindo um monte de bobagem. Ele começa a perceber que havia uma comida melhor lá. Havia algo melhor que estava sendo pregado por Barnabé e por Paulo. E ele quer ouvir esse tipo de coisa. Porque aquele homem, Elimas ou Bar Jesus, que eu vou chamar aqui de perverso, ele tentava tirar o governador do caminho certo do Senhor. Esta era uma das funções daquele perverso, daquele Bar Jesus. E os desafios dessa mensagem, dessa pregação, do evangelismo, da missão, eles eram enormes. O Espírito Santo disse, no início desse estudo que eu coloquei, separai-me Paulo e Barnabé, mas ele não disse em momento nenhum, vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser uma moleza que você vai ser um passeio turístico. Ele não disse isso, muito pelo contrário. Foi muito difícil para eles, e como é difícil para nós também. E logo no início dessa primeira cidade que eles vão, eles já se deparam com um adversário que queria atrapalhar a expansão do evangelho. Irmãos, mas nós temos base para sustentar que nós não fazemos as coisas sozinhos. Não adianta que nós não conseguimos fazer tudo sozinho, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos desafios mais difíceis de ultrapassar, mesmo quando o inimigo se levanta, como é no caso desses dois missionários. Nós nunca vamos conseguir fazer as coisas sozinhos. E aqueles dois missionários sabiam muito bem que quem os tinha enviado era o Espírito Santo. E quem os capacitaria era o Espírito Santo. E quem seria com eles, mesmo num confronto desse tamanho, era o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer mais uma outra aplicação para nós. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos, irmãos, que quem está nos capacitando é o Senhor. Às vezes nós esquecemos que quem nos capacita a pregar o Evangelho é o Senhor. É Ele que fala através de mim, através de você. É Ele que nos capacita. É Ele que coloca versículos quando nós vamos falar do Evangelho, que às vezes você lembra e fala, mas eu não sabia desse versículo. Eu não lembrava dele. Você sabia, mas às vezes o Espírito Santo nos capacita. Só que eu e você temos um defeito grave. Nós somos covardes. Nós somos medrosos. Nós ficamos com medo de abrir a boca e falar a maior preciosidade que aconteceu comigo e com você, que é a salvação em Cristo Jesus. Fala a verdade, eu estou falando alguma bobagem aqui? Não estou falando, porque eu sei que isso é realidade. Porque, irmãos, nós somos temerosos. Nós temos assim, e se eu falar e ele não crer? E se eu falar e ele retrucar? E se ele argumentar e eu não souber? Quem nos capacita a fazer isso? É o Espírito Santo, da mesma forma que capacitou Paulo e Barnabé. Irmãos, e como eu disse, não demorou muito tempo para ele encontrar um adversário. Olha aí no versículo 6.
do capítulo 13. Acharam um certo mago, falso profeta judeu chamado Bar-Jesus. Este mago, ele tinha algumas funções. Eu relacionei aqui 3 funções dele. Primeira função dele, impedir que o governador ouvisse do evangelho que era pregado por Barnabé e Paulo. Então veja bem, o trabalho dele era impedir ou dificultar que o evangelho chegasse até ele. Essa era a primeira função dele. Segundo, afastar o governador da fé. Porque se ele não ouvisse o evangelho, ele não creria. Então, outra função dele, afastar o governador da fé, o procônsul da fé. Terceiro, perverter os caminhos retos do Senhor. Então, você imagina, esse guru, esse assessor, ele era muito próximo do governador, do procônsul. Então, o objetivo dele era perverter o caminho reto, os caminhos retos do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, quantos Bar-Jesus nós temos hoje em dia? Quantos que estão justamente fazendo isso aqui, tentando afastar as pessoas da fé, tentando impedir que as pessoas ouçam o evangelho e pervertendo o reto caminho do Senhor. Irmãos, eu não sei quais foram, a Bíblia é econômica disso, quais foram as técnicas, ou quais foram as formas, o que ele fez para tentar impedir que o Sérgio Paulo aqui ouvisse o evangelho. Mas eu enumerei aqui pelo menos 15 dessas formas. Primeiro, o que ele poderia estar fazendo? Eles poderiam estar desmerecendo a autoridade dos dois como enviados de Deus. Esses picareta aí, rapaz, esse vier lá de Antioquia, que são nada, aí você vai ouvir esses caras aí, desmerecer a autoridade dos dois enviados. Segundo, desmerecer a autoridade da Escritura, da Bíblia. Vocês querem ver uma coisa? Eu falei aqui terça-feira, que às vezes um detalhe, ele pode transformar uma doutrina correta em radicalmente incorreta. Você quer que eu dê um exemplo? Falei terça-feira aqui. A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? E quantas pessoas que estão crendo que ela contém? Muitas. Vocês percebem? Não é um detalhezinho, pequenininho. Se ela contém a palavra de Deus somente, o que é certo e o que não é. Agora, se ela é a palavra de Deus, então eu preciso me submeter a ela. Tem coisas que eu não entendo, tem muitas coisas que eu não compreendo, mas é a palavra de Deus. Então, eu me submeto a ela, eu me adapto a ela, e não ela a mim. Percebe? Então, aqui, desmerecer a autoridade das Escrituras. Outra, desmerecer a divindade de Cristo. Não se esqueça que ele era um judeu. Outra, desmerecer a salvação pela graça somente, que é o evangelho que Paulo pregava. Só pela graça, então não precisa fazer mais nada. É só crer. Não, é tudo isso, crer. Não é só crer, é tudo isso, crer. Outra, que as obras não podiam salvar o procônsul. Mas o senhor é um homem tão bom. O senhor é o governador, olha, como que as tuas obras não podem salvar? Eles estão falando bobagem. Mais uma, que não havia nada após a morte. Morreu, acabou, isso é bobagem, morreu, acabou. Desmerecer a morte de Jesus, desmerecer a ressurreição de Jesus. Como é que pode, sendo Deus, vir aqui, encarnar, ser homem, morrer na cruz? Não, isso é para pecador, isso é para pecador, não para Deus. Desmerecer a morte, desmerecer a ascensão de Jesus, ressurreição, não existe. Você lembra o que Paulo escreveu para os Coríntios? Se não há ressurreição, em vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Uma outra coisa, a vida eterna com Jesus, vida eterna com Jesus. Mais uma, que a autoridade a ele conferida já lhe garantia a salvação. O Senhor é o governador. Então o senhor já está salvo, não precisa de mais nada. E mais uma, que a conversa dos dois missionários era bobagem e que eles nem sabiam o que estava falando. E mais uma,
O procônsul, por ser uma pessoa inteligente, não deveria acreditar nas coisas que os dois missionários estavam falando. E a última, que ele era judeu e sabia mais daquilo do que os missionários. Vocês percebem que esses 15 argumentos contrários, eles são atualizados? Você percebe que isso aqui é o que nós ouvimos hoje? Você percebe que tem muita gente que está fazendo justamente usando esses 15 argumentos para tirar pessoas dos caminhos do Senhor ou para desmerecer pregações do Evangelho? Mas Paulo, ele não brincava em serviço, irmãos. Paulo não brincava em serviço. E ele estava aqui não cheio de sabedoria, que era um homem muito sábio, mas a Bíblia nos diz que ele estava cheio do quê? Do Espírito Santo. E aí ele dá uma cacetada nesse cara, mas ele dá uma burdoada tão grande nele, que ele perde o caminho de casa. No versículo 10, ele diz assim, Paulo olha para aquele mágico, para aquele feiticeiro, ele diz assim, ó filho do diabo. Aqui já cai por terra de que todo mundo é filho de Deus, né? Ó filho do diabo, cheio, e ele coloca assim um monte, né, de situações, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Ó a qualificação que Paulo dá para esse cidadão, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia. Eu vou colocar aqui mais para frente quem era esse cidadão. E este homem, irmãos, ele estava onde? Ele estava na corte, ele estava ali como assessor do governador. E talvez ele fosse o mago particular do governador. Mas Paulo, ele coloca aqui pelo menos 8 qualidades, 8 realidades deste homem. Primeiro, Paulo chama ele de filho do diabo. Segundo, cheio de engano. Terceiro, cheio de malícia. Quarto, inimigo de toda a justiça. 5, não cansava de fazer o mal. Sexto, perverso. 7º, inimigo da mensagem do Senhor. 8º, falso profeta. Estas eram as qualificações deste homem. Estas eram as qualificações deste homem. E da mesma forma, eu vejo que hoje nós nos deparamos com as mesmas situações. Não mudou muito, continua do mesmo jeito. E percebam, irmãos, aqui o oposto. Paulo, cheio do Espírito Santo, queria anunciar o Evangelho. E esse cidadão, cheio do engano, queria impedir. Percebe o oposto? Paulo, cheio do Espírito Santo, queria pregar o Evangelho ao governador. O cidadão lá, o mágico, cheio de perversão, de engano, queria impedir que o Evangelho fosse pregado. Que situação difícil. E eu falo para você que quantas vezes nós nos encontramos na mesma situação, só que nos falta, irmãos, a coragem de olhar para filho do diabo, fica cego. Vai que não fica, né? Não precisa fazer isso, mas falta-nos, às vezes, coragem para anunciar um evangelho com intrepidez, com ousadia, com autoridade, não autoridade humana. Nós vamos ver aqui, a autoridade do Senhor. E depois dessa declaração, coloquei aqui uma declaração calorosa de Paulo para aquele cidadão. Paulo, então, os caminhos se abrem. E Paulo e Barnabé, na realidade eu estou invertendo aqui, é Barnabé e Paulo, ele dá recado ao procônsul. E aí você olha aí no versículo 13, eu estou terminando, onde ele diz assim: agora eis a mão do Senhor sobre ti,
e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Irmãos, interessante que a mão que estava sobre aquele mágico não era a mão de Paulo, não era a mão de Barnabé, mas o texto diz que a mão do Senhor está sobre ti. E você vai ficar cego, você não vai ver a luz por um certo período de tempo. E nós percebemos, falando sobre essa questão, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a mão do Senhor. Nós percebemos que na quinta praga, lá relatada no livro de Êxodo, quando Moisés fala para Faraó que se ele não deixar o povo ir, que o Senhor colocaria a mão sobre o rebanho e todo o rebanho egípcio morreria, foi justamente isso que aconteceu. A mão do Senhor estava sobre o rebanho e todo o rebanho morreu. Aqui, na realidade, a mão do Senhor estava sobre esse mágico e ele tentava impedir a pregação do evangelho, e ele ficou cego por um período que nós não sabemos, a Bíblia fala por um bom tempo ou por um período de tempo. E Paulo, irmãos, ele tinha a compreensão certa de que não era a autoridade dele, mas era a autoridade que o Senhor tinha dado a ele. Por quê? Você pode ver que várias cartas que Paulo escreve, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Ou seja, na autoridade do Senhor, em nome do Senhor. Então essa autoridade aqui foi o Senhor que deu para ele, foi o Espírito Santo que deu para ele. E essa autoridade nós temos também de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo, de anunciar as boas novas, de falar às pessoas que ainda não creem de que há salvação para elas, da mesma forma que houve salvação para mim e houve salvação para você. Não estamos falando aqui de perfeição, vou repetir, estou falando de salvação em Cristo Jesus. Não estamos falando aqui de impecabilidade, como o Alexandre falou hoje de manhã. Nós estamos falando aqui de pecadores salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo Jesus não vive na prática do pecado, ou seja, o pecado não é mais prazeroso. Eu não vivo mais na prática. O pecado para mim, hoje que sou crente, ele é um acidente, vou usar essa palavra. Ele não é mais prazeroso, eu não pratico o pecado de forma deliberada, gostosa, eu não me satisfaço com ele. Pelo contrário, toda vez que eu cometer pecado, e eu cometo, e você também, se você é crente, o Espírito Santo diz para você: você pecou, Daniel. Você pecou, você pecou, você pecou, você errou, Anderson. E qual que é a minha postura e a sua? É verdade, Senhor. Não tenta querer se justificar que vai ficar pior. Não, Senhor, sabe o que é? Mas não foi. Não, foi sim, Senhor. Eu pequei e eu quero pedir perdão do meu pecado. Sabe o que acontece? Nesse momento, ele é perdoado imediatamente. O seu perdão, o seu pedido, ele é aceito imediatamente. Terminando mesmo, no versículo 11 diz assim: andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Aqui eu quero fazer uma coisa interessante. Aquele que estava cheio de poder, aquele que mandava, que pervertia, que fazia isso, que fazia agora ele está na dependência dos outros. Ou seja, aquele que tinha toda a autoridade, agora ele procura alguém que o guiasse pela sua mão. É isso que acontece. Deste fato, então, irmãos, nós cremos que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, teve sucesso na pregação, houve uma abertura ali, e eles puderam anunciar o evangelho de Cristo Jesus ao governador. E o versículo 12, terminando, diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Todo o esforço de Satanás não foi suficiente para que este homem cresça no evangelho. A conclusão que nós temos é que muitas vezes nós ficamos perplexos com os planos do Senhor, as estratégias dele para alcançar pessoas. O Senhor, se nós fôssemos abrir aqui, nós íamos ter testemunhos variados, diversos, de como cada um de vocês creram no evangelho. Como foi que você creu no evangelho?
Uma vez eu recebi um folheto e eu li aquele folheto e o Espírito Santo me incomodou. Isso acontece? Acontece. O meu parente, o meu irmão pregou o evangelho para mim e eu criei. O meu pai, o meu vizinho, eu ouvi uma mensagem, eu fui, passei na frente da igreja. Quer dizer, o Senhor tem várias formas, multiforme graça para converter, para chamar pessoas. Mas eu repito aqui, é Ele que faz. É Ele que chama, mediante a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Se alguém aqui nesse auditório, hoje, ainda não creu em Cristo, se você ainda não tem certeza de que você é um crente em Cristo Jesus, eu vou dizer para você, não perca tempo. Não perca tempo. Nós às vezes achamos que, não, deixa eu ficar mais velho, deixa eu curtir, quando eu ficar mais velho eu vou crer. Rapaz, pode ser que não dê tempo, não é nenhuma ameaça. Se você ainda não crê, meu querido, minha querida, não perca a oportunidade, não precisa, eu não vou chamar você para vir aqui na frente, levantar a mão, fazer apelo, de forma nenhuma, porque isso é o Espírito Santo no seu coração. E você que já creu no Evangelho, você que já é um crente em Cristo Jesus, não se vangloria, não acha que é você, porque eu sou. Você só creu porque o Espírito Santo converteu o seu coração. Porque se não fosse Ele, você estaria perdido também, achando que era a última bolacha do pacote. Mas o Espírito Santo, Ele foi misericordioso com você, como Ele será misericordioso com outras pessoas que ainda não creram no Evangelho. Amém? Que o Senhor nos abençoe.